terminamos Jefté, né? Semana passada foi o último episódio de Jefté. Então nós encerramos a história dele, vimos a história dele acho que em 3 estudos, não é? Foi ali primeiro, na verdade 4, Deus falando com o povo abandonando o Senhor, seguindo outros deuses novamente, agora de uma maneira pior. Então o povo clama, o Senhor fala, não vou salvá-los. E então o povo retira os deuses do seu meio, e então o Senhor não pode reter a sua mão, é isso que diz aí o capítulo 10, versículo 16. Então, depois, capítulo 10, 17 até 11, vimos o chamado de Jefté aí, os anciãos de Gileade chamam Jefté, que é alguém meio incomum, assim, é filho de uma prostituta, é alguém desprezado pelos irmãos, os irmãos o expulsam da casa porque não querem dar herança para ele. É alguém valente, é alguém de Gileade, e Jefté nós vimos que é alguém muito bom de negociação, né? Ele negociava bem, negociou com os anciãos de Gileade para que ele fosse o cabeça do povo, não só o líder militar, mas o cabeça. Então os anciãos consentem com isso, e o próximo episódio é ele negociando com o rei de Amon, os amonitas, que estavam oprimindo o povo por castigo do Senhor. É o Deus que levantava os amonitas, que levantou os amonitas para oprimir Israel por 18 anos. Então ele tenta negociar com os amonitas ali, ele negocia, ele fala, ele demonstra conhecimento bíblico muito bom, ele demonstra saber da história de Israel, demonstra saber a Torá, mas o rei de Amon não ouve. Então eles partem para a batalha. Nessa ida para a batalha, ele faz um voto que nós falamos no nosso estudo. Qual foi esse voto? Tem um lado que diz, olha, ele matou a filha, e outro lado diz, não, ele ofereceu a filha para servir ao Senhor em sua virgindade. Então tem essas duas opções aí, vimos que tem prós e contras para as duas, mas o ponto é que não faz diferença o que ele fez com a filha. O ponto é que a filha não teve descendência. Morrendo ou ficando virgem, ela não teve descendência. E isso é ruim. Jefté acaba com o seu nome nele. A filha ou morta ou entregue aos serviços, qualquer que seja, ela não é mãe de filhos. E então, Jefté não acaba por aí, ele faz esse voto impensado. O último episódio dele é uma guerra civil, Israel contra Israel, lembra? O Shibolete e o Sibolete, os efraimitas contra os gileaditas. É Israel, povo contra povo ali. Você tem orgulho, você tem ambição, você tem alguém com interesse próprio, alguém que foi ferido na sua origem. Os efraimitas feriram, né, assim, com as palavras, feriram Jefté. Você é um desgarrado daqui. Ele se ofendeu com isso, ele mata 42 mil. E isso valendo-se de um dialeto, né? De um sotaque ali, Sibolete ou Shibolete. E acaba a história de Jefté. E antes da história de Sansão, que a semana que vem a gente começa, Sansão, vem um interlúdio, vem uma lista de 3 juízes menores. Por que juízes menores? Porque tem pouca coisa escrita, tá? São rápidos, a escrita sobre eles é rápida, não tem uma narrativa longa sobre esse juiz, como teve Gideão, como teve Jefté, como teve Eude, como vai ter Sansão. Então são juízes menores. E nós já vimos 2 juízes menores, não é? Tola e Jair, capítulo 10, versículos 1 a 5, também tem 2 juízes menores, que o autor de Juízes nos menciona, dando algumas poucas e breves informações sobre esses juízes, e logo entra para Jefté. Então, temos 2 juízes menores entre Gideão e Jefté. Na verdade, é Gideão, Abimeleque, juízes menores, e aí vem Jefté. Então, aqui tem um intervalo aí, talvez um intervalo emocional, né? Você sai de Jefté, vai para Sansão, vamos respirar um pouquinho, calma que vai vir mais coisa por aí, né? Então, o autor nos traz uma lista aí de 3 juízes hoje, acerca dos quais aos poucos sabemos. Temos pouquíssimas informações. E o curioso que nós vamos ver é que a lista de hoje foca não no que eles fizeram, mas vamos ver que foca em informações da vida pessoal, pelo menos de 2 deles. E hoje o grande desafio
desafio é olharmos para esse texto que você fala, o que vai sair daí? Não é? É um texto inspirado por Deus, assim como Romanos, assim como Mateus, assim como Apocalipse é inspirado por Deus, está nas Escrituras e por isso precisamos entender o que nos diz. Tem o mesmo valor espiritual que qualquer outro texto da Bíblia. Não está à toa aqui, não é só entre Jefté e Sansão colocar alguma coisa. Tem propósito, o Espírito Santo tem propósito em fazer Samuel escrever o que escreveu aqui, tá? Então o foco aqui, nós vamos ver, é na vida pessoal desses dois juízes. Um deles não se fala quase nada. Curioso também, eu vou botar no final uma tabela comparando os juízes menores. A gente vai ver algumas progressões aí. Esses juízes de hoje julgam por 25 anos, total. Os 3 juízes julgam por 25 anos. O que já é uma diferença grande de Tola e Jair. Tola, capítulo 10, versículos de 1 a 15, julga por 23 anos. E é um juiz menor, é um juiz que só se fala pouco dele. E Jair por 22. Então Tola por 23, Jair por 22. Hoje esses 3 dá 25. Então é breve. São juizados muito breves desses 3, tá? Então a preocupação aqui do autor, a gente vai tentar entender um pouco qual é o ensino para nós. Por que o autor escreve isto? Qual é a proposta aqui? Qual é a preocupação de Samuel em escrever sobre esses 3 juízes menores e falar pouco sobre eles? Lembre-se, nós estamos em um livro. E lembra que eu falo aqui toda quarta-feira, o que esse texto está fazendo neste local do livro? É uma pergunta que a gente tem que fazer para todo o texto bíblico. Por que esse texto está aqui? Ele está entre Jefté e Sansão. Ele vem de uma história longa de Jefté. Por que ele está aqui? Por que os outros 2, Tola e Jair, estão entre Gideão, Abimeleque e Jefté? Percebe? Você tem juízes grandes, no sentido de narrativas grandes, com muita emoção, muito o que dizer. Daqui a pouco vem juízes breves, menores, pouca coisa escrita. Daqui a pouco vem um juiz sobre o qual muita coisa é escrita. E agora vem 3 juízes breves. Vamos tentar entender isso, tá? Então aqui, já para tirar alguma controvérsia, que vai ter alguma controvérsia no texto de hoje, de onde são esses juízes? O texto vai mencionar 3 regiões geográficas, eu já vou entrar nisso. E aqui nós temos discussão, tá? Mas a gente vai ver no mapa como é que a gente pode entender essas regiões geográficas. Vamos lá. Então acabou Jefté morre, ele julga Israel por 6 anos, tá? Faz o que faz ali. Lembra que eu falei, Jefté a gente não sabe se gosta ou não gosta dele, né? É igual Sansão, a gente ensina a musiquinha para Sansão, para as crianças, forte como Sansão, mas no final a gente não sabe se gosta dele ou não. Porque é alguém muito esquisito, assim, só faz coisa errada. Vamos deixar a Sansão para a semana que vem. Então aqui, depois de Jefté, que é de onde a gente terminou, depois dele, Jefté julgou a Israel Ibsã, de Belém. Tinha esse 30 filhos e 30 filhas. A estas casou fora, e de fora trouxe 30 mulheres para seus filhos. Julgou a Israel 7 anos. Então faleceu Ibsã e foi sepultado em Belém. Primeiro personagem, primeiro juiz menor, Ibsã. Vou falar um pouco sobre ele. Bom, a raiz desse nome aí, Ibsã, vem do hebraico rápido. Não sei se tem a ver aí com a brevidade. O ponto é, a raiz do nome vem da palavra rápido em hebraico. Qual o local de residência dele, de nascimento dele? Belém. Já pensou em que Belém? Da Judéia, né? Todo mundo pensou. É possível que não fosse essa Belém. Então vou pôr um mapa aqui para a gente ver qual a possibilidade que os estudiosos aí têm entendido de que Belém era Ibsã. Dessa Belém aqui, ó. Ali perto da tribo de Zebulon, aqui, ó. Tá vendo? Belém. A Belém que você está pensando é aqui, Belém Efrata. Por isso, alguns estudiosos entendem que a Belém de Ibsã provavelmente é a Belém do norte, tá? Da tribo de Zebulon. Mas não dá para bater martelo nisso. Ok? Essa é a tribo aí de Ibsã, ou a cidade local dele. Essa Belém, se você olha lá em Josué 19,
Josué 19, lembra lá da distribuição da terra? Vamos voltar para esse contexto de Josué. O povo entra na terra de Canaã, as tribos são divididas. Josué 19, a partir do versículo 10, tem lá a herança de Zebulon. Então Josué está dividindo as tribos e fala: Zebulon, a tua herança é essa daqui, ó. E aí ele vai falar sobre Belém. Olha lá, versículo 15. Josué 19, 15. Ainda Catate, Naalau, Sinrom, Idala e Belém. Olha aí, completando 12 cidades com suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. Então, para a gente se situar, que é possível que fosse ali a Belém de Zebulon. O que mais que o autor fala sobre Ibzan, esse juiz menor? Tinha ele 30 filhos e 30 filhas. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Naturalmente, ele não teve uma mulher só. Não dá, né, gente? A gente teve aqui algum... 60 no total. 60 no total. Veja que ele é específico. Ele teve 30 filhos e 30 filhas. Certamente, uma violação da lei do Senhor. Ele tinha perto de um harém. Ele tinha mulheres. E aí nós vamos olhando para trás e vendo quem fez isso, né? Quem teve 70 filhos aí, que você lembra? Em Juízes? O menino lá. Tá íntima do Gideão, né? Tá íntima, é um menino. Gideão teve 70 filhos, garoto novo. Gideão teve 70 filhos, lembra disso? Ele tinha uma pretensão assim: quem vai reinar é o Senhor, mas ele tem 70 filhos, muitas mulheres, ele tem riquezas, ele faz uma estola sacerdotal para pôr na casa dele, todo mundo chega lá, ele tem pretensões. Então, quando o autor coloca que alguém tem 30 filhos e 30 filhas, tem que acender uma luz na nossa cabeça. Bom, primeiro que ele está violando a lei de Deus. É um israelita, tem mais de uma mulher. Tem problema aí, certo? E é considerável também que esse relato venha depois de Jefté, que teve quantos filhos? Uma filha. Jefté teve uma filha. Percebe o contraste que o autor está fazendo? A gente acabou de sair de um juiz sobre o qual muita coisa foi descrita, que teve uma filha. E fez o que fez com a filha. Eu acho que ele matou, mas não tem problema se você não acha. Agora vem um juiz menor que tem 30 filhos e 30 filhas. Então, o último juiz deixa um vazio, né? E agora vem um com 60 descendentes. O que você pensa? Pô, esse cara vai ficar anos. Esse cara vai estabelecer a sua dinastia. Porque essa era a intenção de Jefté, ele queria o nome dele de volta. O que o texto fala? Ele julgou por quantos anos? 7 anos. Um cara com 60 filhos. Ele julgou por 7 anos. Então, vamos olhar aqui um pouco mais para Ibzan. O que mais que ele fez com isso que ele tinha? Vamos voltar aqui para... Aí que foi errado, né? Ele trouxe gente de lá. fora, né? O que mais que o Ibzan fez, né? Então, ele casou fora os seus. Alguns estudiosos vão dizer, olha, não pode ser não necessariamente fora de Israel, mas fora do seu clã. É possível, mas me parece que o autor está dizendo aí, é mais provável que seja fora de Israel. Até porque Juízes, lá no começo, capítulo 3, quando a gente está dando a introdução aos Juízes, é dito que o povo, sempre que o juiz morria, o povo entrava em idolatria de novo e se prostituía e casava seus filhos com pessoas de outros povos. Capítulo 3, que é uma introdução geral para o livro. Então é bem possível que Ibzan tenha feito alianças, casamentos arranjados com povos de fora. Vamos tentar entrar na cabeça dele. O que ele quer? Domínio. Não é? Alguém que tem 60 filhos e arranja casamento para todos eles, inclusive com gente de fora, ele quer domínio para eles. Sobre mais terras, né? Ele quer domínio geográfico e assim, ele quer poder. É isso que ele quer. Então ele está fazendo isso pensando nos seus interesses, né? Aí
casamentos com os cananeus. E o que mais sobre Ibzan? Tira vantagem aí da quantidade de filhos, né? Usava esses casamentos para ampliar os seus relacionamentos, para ampliar as suas alianças aí. E certamente é resquício de Gideão aqui. A gente tem resquícios do que fez Gideão. Temos um contraste grande com Jefté, já falamos. E a gente viu que dentro desse contexto de numerosos filhos em Juízes, filho é bênção de Deus na Bíblia, do começo ao fim, nós sabemos disso. Mas veja só, dentro do casamento, dentro das prerrogativas de Deus, o que Deus diz que é. Quando Gideão tem 70 filhos, e com um harém, a quantidade de filhos, e aí tem um filho chamado Abimeleque, com uma concubina, deu problema. Temos problemas. Daqui a pouco, depois com Abimeleque, problemas. Depois a gente vai ver mais outras pessoas que têm muitos filhos. Exemplo, o pai de Jefté tem filho com uma prostituta. Problema. Então, problemas estão sempre vindo junto no bojo de casamentos ilícitos, desobediência à lei de Deus, ainda que isso gere muitos filhos. Percebe? A gente tem aqui uma evidência dentro do livro, uma repetição de isso é problema. O cara tem um harém e ele casa as pessoas da sua descendência com povos de fora, vai dar problema. O livro já nos traz isso. Então, encerrando Ibzan, o ponto é, a expectativa nossa humana ao ler isso esse cara vai ficar no poder por muitos anos. Porque Jefté, com uma filha, ele julgou 6 anos, e ela ainda morreu ou foi consagrada, esse cara vai perpetuar-se. Mentira. O ser humano não tem esse poder de tentar por si só fazer o que quer fazer para tentar perpetuar poder, mas é frustrado pelos planos de Deus. O Senhor frustra os desígnios das nações, e aí a gente pode aplicar isso aqui, não é? É o Senhor quem define isso, apesar das expectativas humanas. Então tenha em mente, o primeiro juiz menor de hoje foi apresentado. O que o texto nos diz sobre ele? Rapidamente. Que ele era do norte, provavelmente, de Zebulon. Ok? O que isso quer dizer? Ele tem uma questão de desobediência clara à lei de Deus, e ele tem uma ambição muito grande, a ponto de não só ter mais de uma mulher, mas de casar seus filhos fora do povo de Deus, que é outra desobediência, para servir aos interesses dele. Eu quero ficar no poder, mas Deus frustra isso 7 anos. E veja, Deus frustra por um lado, mas ele julgou Israel. O que é julgar Israel? Vamos voltar lá para o Juízo. Ser libertador é trazer o povo à ordem. Uau! Daqui a pouco o ensino já vai brotar em você aí, não vou falar, vamos deixar para o final. Percebe o que o autor está dizendo? Ele é um cara desse nível de ruindade, só que ele julgou Israel. Deus usou esse homem a favor. Percebe como o livro está, a tônica do autor não muda? Nós estamos vendo mais alguém que é alguém quebrado, desobediente à lei do Senhor, mas que ainda assim julgou Israel. Vamos para o segundo, eu estou dando muito spoiler no ensino aqui. Bom, ele morre em Ibzan e é sepultado em Belém, morte, marca do pecado, né? Você for lá em Gênesis 5, e fulano teve filho e viveu por 900 anos e morreu. E fulano morreu, e fulano morreu, e fulano morreu. O autor está dizendo, Ibzan morreu. E aí a expectativa é, e seu filho fulano continuou. Nada disso. Né? Abimeleque era filho de Gideão. Abimeleque continuou. Não que ele fosse um juiz, lembra? Abimeleque era um cara
muito ruim, não foi nem juiz. Ele tomou para si prerrogativas de rei e fez o que fez. Mas aqui, depois dele veio Elon, Zebulonita, que julgou a Israel 10 anos. Não se fala que é da descendência de Ibzan. Elon, outra pessoa. Faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Ajalon, na terra de Zebulon, também do norte. Lá, vamos lembrar onde está Zebulon? Que é lá onde esse Belém é. Isso. Tá? Então assim, ainda que seja na mesma tribo, não há nem referência a Ibzan e seus descendentes. O fato é que Ibzan, com seus 60 filhos, acabou. 7 anos, julgou. O Senhor o usou para julgar Israel, para orientar de alguma forma, de trazer reordenação a Israel. É isso que um juiz em Juízes fazia, além de libertar militarmente, que era a primeira tarefa de um juiz aqui. O juiz também orientava o povo, tanto é que quando o juiz morria, o povo voltava a cair em idolatria. Então, por implicação, nós temos que um juiz, de alguma forma, reorientava o povo. Era um instrumento de Deus para reorientação do povo. Fazemos isso em Juízes 2. Então tá aqui, ó, Zebulon também. O que mais? O que a gente fala, o que o autor fala sobre Elon, o Zebulonita? 10 anos. Quantos filhos? Olha como Deus não é previsível ao levantar os seus líderes. Tem 60 e julga por 7 anos. O outro nem é mencionado, o filho julga por 10. Não tem modelo, percebeu? Não, o juiz mesmo tem que ser um cara que tem bastante filho. Não, Jefté teve uma, que foi juiz. Antes dele, o Jair teve 30. Lembra lá? O Jair teve 30 filhos. Daqui a pouco veio um que tinha uma. Agora vem um que tem 60, daqui a pouco vem um que não tem nenhum. Não há previsibilidade, não há modelo. Deus não é domesticável assim, para dizer, tem que ser assim, dessa forma. Claro, Israel está passando por um momento difícil, um momento em que o povo está se afastando, e a partir de semana que vem, com Sansão, é ladeira abaixo de novo. O povo precisa de alguém para reorientar. Então, 10 anos, o Zebulonita e Elon julgou Israel. Deus estava agindo, não estava? Claro que estava. A gente não sabe o que aconteceu, como é que foi, se foi com carro de ferro, se foi com tocha, se foi com espada, se era canhoto, se não era. A gente não sabe nada. A gente sabe que por 10 anos alguém reorientou o povo de Deus e ficou nessa brevidade assim. E nem outro texto fala assim, no tempo de Elon. Não há outra referência a Elon. São informações muito básicas, né? Elon, ali da tribo de Zebulon, parece que ele recebe ali um nome, o mesmo nome de um ancestral seu lá dos principais clãs de Zebulon. Veja aí Números 26, 26. Números 26, 26. Números 26, 26. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, é um censo isso, foram de Sered, a família dos Sereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jaleel, a família dos Jalelitas. Aí, bons nomes aí para quem quiser ficar grávido aí mais para frente. Veja, nós temos o mesmo nome de um ancestral, que era o nome de um clã, virou o nome de um clã, os Elonitas. Ele recebe o mesmo nome, alguém de lá mesmo, alguém de Zebulon, alguém que teve a sua importância lá, de Aijalon. Não sabemos onde é exatamente essa Aijalon. Tem um mapa aqui, deixa eu abrir o mapa, que tem uma possível localização de Aijalon. Aqui está Rimon, ó. Alguns estudiosos dizem que é próximo a Rimon, tá? Essa Aijalon. Por aqui, ok? Só para a gente situar.
Lembra? Ele está no norte de Israel. Aqui já acabam as 12 tribos. Nós estamos falando de um juiz daqui. Ok? E ele é sepultado, ele morre e foi sepultado em Ajalon, na terra de Zebulon. Acabou. Usado por Deus 10 anos, é um tempo breve, claro, mas acontece muita coisa, né? Em 10 anos, Deus pode fazer muita coisa em 10 anos com o povo, né? No nosso tempo aqui, uma década razoável, um tempo razoável, assim. Mas nós não temos nenhuma descrição do que ele fez. O ponto é que ele julgou Israel e foi sepultado e morreu, mais uma vez, um pecador que tem aí as marcas do pecado na morte. E por fim, o último, depois dele julgou Israel Abdon, filho de Hilel, o piratonita. Aqui um clã muito legal, de papagaio no ombro, perna de pau e tapa-olho. Esse clã era muito bom. Brincadeira, tá? Tinha esse... O que é piratonho? É de Piratom, aqui ali, ó. Tinha este 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam 70 jumentos. Julgou Israel 8 anos. Então faleceu Abdon, filho de Hilel, piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Vamos olhar isso aí, esse terceiro que é o Abdon. Bom, o nome aqui, né, vem da raiz aí de servo, serviço. Essa é a raiz hebraica do abd, é serviço, servir, tá? Essa Piratom aí, de onde ele vem, é cerca aí de perto de Siquém, ali em Efraim. Deixa eu colocar o mapa certo aqui para, eu acho que tá, acho que é isso. Deixa eu ver. Não, peraí. Só achar o mapa certo. Aqui. Piratom. Região montanhosa de Efraim aqui, ó. Lembra que Efraim tem uma cadeia montanhosa que corta a tribo? Piratom está aqui. Ele julga aqui, ele é daqui. Lembra, a gente saiu daqui do norte, agora são 2 do norte, pelo menos um com certeza, o outro de Belém, quem sabe pode ser daqui, mas enfim, não sabemos. O outro não é daqui da região central, centro-norte, né? Efraim, de Piratom, a tribo de Efraim. O que mais que é dito sobre ele? Essa Piratom já é dita na Bíblia. Vocês lembram de Benaia? Era um capitão de Davi. Ele é de Piratom também. Benaia é piratonita. Lá em 2 Samuel e Crônicas tem sobre esse general de Davi, Benaia, ele é de Piratom. Quando fala julgou a Israel, elas seriam todos as tribos ou uma fração? Então, possivelmente toma-se parte como todo. A parte ali é tomada como Israel. Tanto que Jefté julga do lado de lá. Os amonitas atacam ali. E é que ele julgou Israel, ele julgou. Então, toma-se a parte pelo todo. Tá? Julga Israel, ele julga na região. Isso, ele julga o povo. Que seja qualquer uma das tribos. O todo é tomado pela parte. Tá? Então, o que nós temos aqui sobre Abdon? Assim como Gideão, lá em Juízes 8, Abdon tinha uma família real também. Ele tinha muita gente, né? 40 filhos, aí filhos homens, e 30 netos. E ele vivia como se fosse um rei também. 40 filhos não dá para uma mulher só ter. Mais uma vez, nós temos uma indicação de alguém que tinha mais de uma mulher, certo? E lembra que quer montar em jumento? Quem mais fez isso? Juízes 10. Juízes 10, olha lá, versículo 4. Jair, que é outro juiz menor. Juízes 10, 4. Depois dele se levantou Jair, o gileadita, e julgou Israel 22 anos. Tinha este 30 filhos.
que cavalgavam 30 jumentos. O que isso quer dizer? Lembra disso? Montar em jumento significa uma imagem de realeza, uma imagem de poderio. Eles tinham poderio, eles tinham domínio ali. Eles montavam, isso lá em 2 Samuel tem textos que ratificam isso, tá? Montar em jumento significa poder. Então cada um dos filhos e cada um dos netos dos homens tinha um jumento para casa. Ou seja, é alguém que mostrava o seu poderio. Tinha poder, tinha prestígio, riqueza, tinha dinheiro, tinha riqueza. Exatamente, ele estava ali tentando também estabelecer uma dinastia. Se fosse hoje, eu ia dizer, cada um tinha uma Hilux. Cada um tinha uma Hilux. E uma cidade do interior aí, né, que é muita terra, né, Hilux é um carrão, né, para andar lá, isso aí, cada um tinha uma Hilux. Então cada um tinha um jumento, tanto os 30 filhos, 40 filhos, como os 30 netos. Então ele tinha prestígio. Ele é alguém de poder. Essa informação não pode trazer mais luz sobre a entrada de Paulo Jesus. Não, eu penso que não, aqui não. A entrada triunfal de Jesus é cumprindo uma profecia de Zacarias. Teu rei virá num jumentinho. Porque liguei Jesus vindo num jumentinho. Aí você falou que era um símbolo de... Isso, aqui sim. Ali, montado em um jumentinho, Jesus é um cumprimento de uma profecia de Zacarias específica. Tá? Ele não entra em Jerusalém com áurea, com poderio. Ele entra simples. Tá? Tanto que ele nem tem o jumento, ele pede para ir buscar para ele. Ele não tem. Mas eu achei uma ligação. Entendi. Não, eu não vejo isso. Da imagem de príncipe, entendeu? Chegou como você falou aí, imagem de poder. Aqui você tem um número muito grande, você tem 70, é um para cada, né? Você tem pessoas que tinham, eles compraram, eles tiveram jumentos, nem isso Jesus teve. Ele teve que pedir para alguém. Okay? Então ele morre ali, sepultado na sua terra, Piratom, um pequeno território ali na região montanhosa de Efraim, de onde eram os amalequitas, daquela região central, tá? De Efraim, ali no centro, ali. Os amalequitas habitavam ali. Esse é o nosso texto, inspirado por Deus, segundo Paulo a Timóteo, útil para ensino, repreensão, instrução, correção. Segundo Paulo aos Romanos, tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que tenhamos paciência e esperança. É esse texto aí. Não é nada menos do que isso, esse texto. Palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Algumas coisas que eu quero concluir aqui sobre esse nosso texto para a gente entrar em outros pontos, tá? O que essa lista tem de relevante? Primeiro, o que é descrito aqui não é um relato exaustivo do que eles fizeram, mas que tipo de pessoas eram. Detalhes pessoais que são importantes aqui para o autor. Ele quer nos dizer alguma coisa com isso, né? Sobre alguns homens a Bíblia fala muito, sobre outros a Bíblia fala pouco, mas todos tiveram o seu lugar numa história chamada história da redenção. A questão é que quando a nossa tendência moralista é pegar um texto e falar, tá, o que eu tenho que fazer agora? Quem eu sou aqui? Não é? A nossa tendência é essa. Que lição que eu tiro para a minha vida assim? O que eu tenho que parar de fazer? O que eu tenho que fazer? O texto não te dá nada, nenhuma ferramenta para isso. E agora? Você não tem lição de moral nenhuma. E agora? O que você faz com esse texto? É um problema para nós, isso porque a nossa tendência é não ver a Bíblia como um livro sobre Deus. A sua pergunta é, o que Deus está revelando aqui? E não o que eu tenho que fazer ou não fazer aqui. Estudando para essa passagem, eu ouvi um sermão, por exemplo, que a pessoa foi para o moralismo. Não devemos ter ambições grandes.
Porque você tem lá o exemplo do Ibissã, que tinha 60 filhos querendo dominar, e do Abdon, 40 filhos e 30 netos. Então qual é a lição de moral? Eu não tenho que ser ambicioso, eu não tenho que querer dominar. Será que é isso que o texto está se propondo a fazer? Cuidado com leituras já para lição de moral. Além da Bíblia não é sobre seres humanos, sobre homens. A Bíblia é sobre Deus, que se fez homem em Cristo, sim. Mas a Bíblia é sobre Deus, né? Deus está levando a sua história de redenção adiante, apesar de homens falhos, apesar de Jeftés, apesar de Gideões, apesar de um monte de gente. Deus está levando o nome dele para frente. Deus está mantendo o povo da aliança. Deus ainda preserva um povo seu, por meio de líderes fracos, de líderes que erram. Veja, a história não é sobre Ibissã, Elon e Abdon. A história aqui é sobre Deus. O que Deus está fazendo? Isso muda a nossa leitura bíblica. O que mais que a gente pode concluir aqui dessa lista? Esses líderes que se levantaram no período dos juízes, eles vão se distanciando de Deus cada vez mais. Eles querem agir como reis. Deus não mandou eles fazerem isso. Aliás, Deus manda não fazer casamentos mistos, casamento com descrente, mais de uma mulher. Deus não manda fazer, mas eles querem agir por conta própria, para interesse próprio, para que aumente o poderio deles. Mas quem é rei sobre Israel? O Senhor é rei sobre Israel. E eles, segundo os termos deles, querem ampliar o seu domínio. Um julga por 7 anos, outro por 10, outro por 8 anos. Então, a liderança de Deus está sendo cada vez mais ignorada aqui. Você vê que o nome do Senhor não é nem dito nesse texto de hoje. Mas eles julgaram Israel. Eles foram instrumentos de Deus para reorientar de alguma forma o povo. Mas a liderança de Deus é ignorada. O desejo de alimentar, de aumentar a realeza, aumenta. E tira-se a realeza do Senhor, que Ele é o rei. Ele é o dono da terra. Então você veja que a mente desses juízes é muito cananizada. Eu quero ter mais poder, eu vou misturar o povo. É uma mente pagã no meio do povo de Deus. E ainda assim, esses 3 juízes nos lembram de que Deus é fiel, apesar de nós. Apesar de tudo, Deus é fiel em levantar libertadores para o seu povo, porque Ele tem uma aliança com o seu povo. Ele levanta libertadores para o seu povo, Ele age em prol do seu povo, para que essas pessoas deem alívio de opressões inimigas. Porém, todos esses líderes têm falhas, têm ambições, têm interesses. Então veja, eram pessoas que tiveram passagem modesta, breve pela história da redenção, com seus fracassos expostos, suas falhas expostas, mas que contribuíram para os propósitos de salvação de Deus, de manutenção de Deus, do povo que o adora. E isso eu trago um pouco para a gente aqui, sabe? Talvez a gente queira, nesse tempo, ainda mais tempo de rede social, de internet, assim, qual é a minha relevância para o reino de Deus? Eu preciso ser visto. Eu preciso, a nossa igreja aqui, esta igreja precisa ser vista. Mas e se fossem escrever a história de São Bernardo? Ou das igrejas de São Bernardo? E se a nossa igreja tiver uma linha só? Amém. A história é sobre Deus, não é sobre a nossa igreja. Amém. Ibissã, Elon, Abdon tiveram uma linha sobre eles escritas. Mas eles foram úteis para a libertação do povo de Deus. Talvez a gente queira muito para nós, enquanto nós devêssemos querer para Ele. Quantos anos tem essa igreja? 31, né? Talvez lá para frente vocês podem escrever muito sobre a nossa igreja, ou nada, ou uma linha. Teve a sexta igreja lá na Perioncat. Amém. O Senhor fez muito aqui por 30 anos. Louvado seja Deus. É dele a obra. Não é desta igreja especificamente. Claro, na nossa história a gente sabe muita coisa. Mas no livro de Juízes,
10 anos de Elon foi uma linha. Julgou por 10 anos. Poxa, fiz tanto, escreveu só isso, Samuel, sobre mim? Amém, meu irmão, é sobre Deus que eu estou falando. O que Deus faz pelo povo? Usando 10 anos da sua vida. Ele te usou por 10 anos. Agora é dele, é para ele. Antes da gente entrar nas nossas perguntas, eu só quero mostrar aqui uma tabela que eu trouxe, comparando os juízes menores. Porque aqui nós terminamos os juízes menores. Olha lá, aqui nós terminamos os juízes menores, tá? O próximo juiz que virá é um maior, porque é muito escrito, é Sansão, e depois acaba o juiz. Foram os 12, são 6 maiores e 6 menores, tá? Olha só um comparativo aqui sobre eles. Sangar, que eu vou colocar aqui como um juiz menor, lá em 3:31, é dita uma linha sobre Sangar, um versículo sobre ele. Ele matou 600 filisteus com uma lança para espetar boi. Acabou. Foi isso que foi dito. Ele libertou Israel com isso. Então, olha só, alguns comparativos. Onde é que Sangar está? Ele está depois de Eude, o canhoto, e antes de Débora e Baraque. Ele está entre dois juízes, dois relatos longos. E aí vem um relato curto. Onde Tola e Jair estão? Depois de Gideão e Abimeleque e antes de Jefté. Gideão é um juiz com muita coisa escrita, Abimeleque é o filho dele, que não é juiz, e aí vem esses dois, depois vem Jefté. Ibzan, Elon e Abdon de hoje, vem depois de Jefté e antes de Sansão. O que mais? Em Sangar, eu tenho nesse contexto aqui, ó, Eude, Débora e Baraque, pessoas e armas improváveis, não é? E improvisados para libertar Israel. Lembra de Eude? Ele é canhoto. De que tribo? Da tribo dos filhos da mão direita. Legal, né? Improvável, um canhoto da tribo da mão direita. Que arma que ele usa? Ele usa uma espada que ele tira de onde o rei gordo lá, o Eglon, nem esperava. E qual a arma que Sangar usa? Um espeto para espetar boi, um negócio para espetar boi. Qual a arma que Jael usa? Jael é de Débora e Baraque, lembra? Uma pedra, uma estaca, na verdade é uma estaca que ela enfia na cabeça do Císera, lembra disso? Que ele entra na tenda dela, ela pega uma estaca e martela na cabeça dele. Então olha o que eles têm em comum. Eude, Sangar e Débora, e na verdade aqui vai ser Jael, são pessoas improváveis usando armas improváveis. Deus usa o improvável mesmo para libertar o seu povo. Tola e Jair, eu tenho Gideão e Abimeleque, certo? E depois eu tenho Jefté. No meio deles eu tenho Tola e Jair. O que é dito sobre eles? Jair tem 30 filhos que cavalgam 30 jumentos. Eles querem domínio. Alguma coincidência com Gideão e Abimeleque? Eles quiseram domínio. E Jefté, ele perdeu sua herança e queria reconquistar seu nome. Mas ele faz um voto que mata a filha, ou entrega a sua filha para a virgindade. Ele queria ser o cabeça. E ele queria ser o cabeça. Você tem ambições de domínio. Nesses aqui, ó. E aqui, Jefté e Sansão, eu tenho ambição de domínio, interesse pessoal, casamento arranjado com pessoa de fora. Isso te lembra alguém? Casamento com pessoa de fora? Já vai chegar o Sansão. Olha como o autor coloca nos lugares certos os juízes menores. Isso é uma estrutura literária do livro. Por que Tola e Jair estão ali, e Ibzan, Elon e Abdon estão aqui? Eles estão anunciando que casamentos de fora vai chegar um cara que é fera nisso. Sansão. Uma progressão para o pior. Percebe que o autor está fazendo? Olha que bonito ver isso. E é só, assim, como a gente que vai falando, vai adquirindo certos costumes, canalizando, pegando certos costumes, mas isso aí não tem nada a ver. Olha como o povo está se canalizando cada vez mais, percebe? É isso mesmo, que Juízes é uma espiral descendente, o povo está piorando. Olha aqui, é exatamente esse o próximo ponto. Retratos mais positivos do que negativos. Aqui você tem Eude. O que ele faz de mal? Ele é um cara que meio que engana, assim, mas
tá ok. Tem uma palavra de Deus lembra que ele fala? Ah, então vem aqui, toma aqui a palavra de Deus, enfia a espada na barriga, sai tudo, a tripa. Mas, poxa, o cara liberta, né? É mais positivo do que negativo. Baraque é alguém já, puxa, o cara devia ter, um homem. Débora está lá tendo que falar para um homem que o que o homem tem que fazer. Ele fala, só vou se você for comigo. Aí Débora vai, aí Baraque toma coragem e vai. Agora aqui, você tem mais retrato mais negativo, né? Gideão. Gideão tem lá a batalha dele, que ele, por Gideão e por Jeová, né? Com as tochas e os pratos. Depois esse é o seu problema. Ele faz teste com Deus que não deve. Ele quer ser rei, ele tem 70 filhos, ele tem um harém, ele... E Abimeleque não é juiz, mas nem se fala. O cara queima pessoas da mesma raça dele. Ele queima a gente, né? E aqui, Ibizan, Abidom. Negativo para pior. Porque você tem o Elon no meio, que nada é dito sobre ele, o que quebra um padrão, né? Deus fala, ó, eu não sou previsível não, viu? É sem filho mesmo e eu ponho para julgar. Mas você tem o Ibizan e o Abidom com muitos filhos, muitas mulheres, querendo poder, querendo ampliar o seu poder. É para pior o negócio. O que mais? Sangar é um versículo. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Sangar é um versículo. 3:31, Sangar. Tola e Jair são 4. Falando de 2 versículos. Ibizan, Elon e Abidom são 8 versículos. Para 3. Então ele está ampliando os juízos menores, está ampliando a progressão para o mal. Está ficando pior. E ele relata um pouco mais do que os outros. Mas não é proporcionalmente, é quase igual. Porque quase igual. São 8 para 3. Quase igual. Geografia sul, que Sangar julga lá dos filisteus, está lá no sul. Aqui, centro, norte e leste do Jordão. E aqui no norte, Sangar não sabe se ele julgou por alguns anos, ou se ele só matou 600 filisteus. Tola e Jair por 43, e esses 3 por 25. Mais breve. Então é só um quadro comparativo para nós vermos como é que o autor monta. Que interessante é olhar isso no livro todo. Por que está aqui e não lá? Por que Tola e Jair estão aqui e não lá perto de Sansão? Porque aqui, perto de Sansão, a gente tem um cara que já começou a ter casamento misto. E vai entrar Sansão, que vai fazer isso. E aqui vamos para a estrutura do nosso texto. E aqui eu quero que você olhe para essa estrutura. Como é que o autor está fácil da gente estruturar hoje, né? Ó, de 8 a 10, o juizado de Ibizan. Coloquei tudo que o autor coloca para a gente saber. Tudo que o Espírito Santo inspirou o autor para colocar. Ele é depois de Jefté, acompanha o texto aí, ó. O local de origem dele, ele é de Belém. A quantidade de filhos e filhas. A estratégia de Ibizan para com seus filhos, qual é? Casar com pessoas de fora. É uma estratégia dele. Ele que arma isso. Tempo de juizado, 7 anos. Morte e local de sepultamento. Aí vem Elon, 11 e 12. É depois de Ibizan. Local dele, ele é de Zebulon, Zebulonita. Tempo, 10 anos. Morte e local. O que não tem aqui? Não tem filho e filha. Consequentemente, não tem nada de estratégia. Não tem nada sobre o temperamento, a personalidade. Nada. Percebe que o autor está querendo dizer alguma coisa, colocando esse Elon no meio de 2 que ele fala? Deus não é previsível, não é todo mundo assim. É Ele, é Deus quem governa, é Deus quem levanta. Você pode ter 60 filhos, se Deus não quiser que você fique, você não vai ficar. A tua descendência não vai dominar. Mas a frustração, nenhum ficou. Não, vai ser Elon. E ele não tem filho. Pelo menos não é nem relatado que ele tem filho. Deus não é previsível. Depois veio Abidom. É depois de Elon. Ele é filho de Léo, ascendência, né? Tribo, local de origem. Ele é de Efraim, ali da região de Efraim. Quantidade, ele tem 40 filhos e 30 netos, que são homens.
Poderio dos descendentes, qual é esse poderio? 70 jumentos, um para cada um. Tempo de juizado, 8 anos, morte e local. Parecido com o primeiro, não é? Você tem semelhanças aqui. Esse é o nosso texto. Vamos fazer uma devocional nele. O que a gente aprende com esse texto? Vamos lá, vamos primeiro fazer as perguntas. Sobre o que o texto está falando? Não está tão difícil hoje. Samuel, está escrevendo sobre o que agora aí? O que ele responderia? Sobre o juizado de Elon, não, peraí, Ibizan, Elon e Abdon. Ponto final. Simples. Eu estou escrevendo agora sobre o juizado desses três. Excelente. Então, eu coloquei sobre as informações do juizado, tá? É isso. O texto está falando sobre isso. O autor nos está dando informações sobre 3 juízes menores. Lembre-se, eles não estão soltos na Bíblia. Eles estão em um lugar que nós já entendemos o lugar que eles estão. Antes de Sansão, depois de Jefté. O que o texto está dizendo sobre isso aqui? Conte para mim, o que o texto está dizendo sobre isso? Bom, está dizendo aqui, Ibizan fez depois de Jefté, julgou Israel 7 anos, teve 30 filhos e filhas, casando-os com pessoas de fora e faleceu. Depois veio Elão, o Zebulon, julgou por 10 anos e faleceu. E depois de Elão veio Abdon, de Piratom, perna de pau, papagaio do ombro, julgou Israel 8 anos, teve 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam 70 jumentos e faleceu. É isso que o texto me fala sobre o assunto que ele está dizendo. Aí vem a pergunta de $1 milhão. O que esse texto me ensina? Por que o Espírito Santo inspirou Samuel para colocar esse texto? Poderia estar sem esse texto a Bíblia? Não. Não poderia. Você falou várias vezes, eu posso falar como eu anotei? Claro. Eu anotei assim, ó, Deus cumpre sua vontade de qualquer forma, mesmo através de homens corrompidos. Apesar de homens falhos, Deus está escrevendo a história, revelando seu caráter e conduzindo seu povo. Esse é o ensino. O ensino do nosso texto hoje tem a ver com Deus. Não tem lição de moral. Você olha, o que o autor faz me dando informações sobre 3 juízes menores, de forma breve, falando que um queria poder, casou filho com pessoa de fora, o outro não teve nem filho. Mas julgou até mais do que os outros, foi 10 anos. E o outro, terceiro, tinha um jumento para cada homem da sua família, e mais morreu. O que Deus está ensinando para a gente em 2024 com esse texto? Exatamente isso. Eu coloquei com outras palavras, mas o cerne do ensino é esse. Mesmo por meio de líderes pouco notáveis, de breve liderança, com características e falhas diversas, ou seja, Deus não tem padrão nesse sentido aqui, Deus age. Deus segue agindo em favor do seu povo na história. O que é que eu coloquei aqui, eu só coloquei uma nota explicativa aqui. O que são essas falhas diversas desses caras aí? Ambições, interesses pessoais, queriam perpetuar reinado. O que é a Deus agir em favor? É você olhar, o que é julgar Israel? Por isso que a gente não pode passar pelo texto e falar, aí julgou Israel. Peraí, o que é julgar Israel? Isso é importantíssimo para o texto. Volta lá para o capítulo 2. Julgar Israel é libertar o povo de opressão. É reorientar o povo de alguma maneira. É trazer de volta o povo que estava indo para maus caminhos. Quem? Ibizan fez isso. Apesar das suas ambições, apesar dos seus interesses, das suas falhas, Deus segue agindo em favor do seu povo, mesmo por meio de líderes pouco notáveis. O Augusto Nicodemos tem a sua notoriedade, né? E o pastor que está lá no interior do Acre? Deus está agindo lá ou não está? Claro que está. Deus está agindo lá, orientando o povo dele, trazendo o povo para longe de pecado e trazendo para a palavra de Deus por meio de líderes breves até, que talvez você nunca vai ouvir falar. Pastores, evangelistas que estão sendo instrumentos nas mãos de Deus, porque é sobre ele a história. E por pouco tempo,
Deus os usa, apesar das suas falhas. Percebe como a história é sobre Deus? Não é sobre esses 3 homens. O texto é sobre Deus. O que Deus faz em favor do seu povo. Até mesmo pessoas com ganância, com ambição, podem ser usadas por Deus. Isso não é carta branca? É claro, nós temos visto isso em Juízes inteiro. Isso faz sentido com o livro todo? Ou se faz? Porque o livro todo parece que está nessa tônica, não é? Gente quebrada sendo usada por Deus. Gente torta, gente que faz besteira, mas que daqui a pouco faz uma coisa boa, mas Deus está usando. Que vai ter as consequências. Vai estar lá nos heróis da fé, Jefté, Sansão, Gideão. Pela fé, esses caras fizeram o que fizeram, mas erraram demais. Então esse ensino é para todas as épocas, né? Fizeram um estudo em 2100, o texto está vivo ainda. Deus segue agindo em favor do seu povo, apesar da liderança breve de pessoas que não são notórias, com características diversas e falhas diversas. Deus segue agindo em favor do seu povo. Para sempre vai ser esse ensino. Por isso que é um ensino. Não é uma lição de moral para a gente. Não é um moralismo aqui. O que você pode aprender sobre Deus nesse texto? Porque a Bíblia é a revelação de quem? De Deus. O que você aprende sobre Deus com esse texto? Vamos lá. Acho que Deus é misericordioso. Misericórdia é um atributo de Deus. Fidelidade é a sua aliança. Ele tem uma aliança com o povo, ele não vai deixar o povo. Veja como os atributos de Deus saltam aos olhos agora. Cara, Deus é muito misericordioso. Ele não larga o povo, apesar de muita coisa, né? É isso, gente. Então preparem-se que semana que vem a gente tem Sansão. E aí serão muitos estudos, muito material. Vou ter que dividir a história dele, como eu fiz com o Gideão e com o Jefté, tá? Porque é longa. Mas talvez você tenha algumas expectativas quebradas aí, porque a gente aprende a pintar Sansão forte, a Bíblia não fala que ele era fortão. Já percebeu isso? Fala que quando ele tinha o Espírito Santo, ele tinha força, mas não fala que ele era bombado. A gente desenha Sansão bombado, não é? Todo desenho de Sansão é bombadão. Saul, sim, você poderia desenhar Saul assim, que a Bíblia relata Saul. Ele era o mais alto. Ninguém era mais forte que Saul. Ele era visivelmente forte. Saul era assim. Sansão, a gente não tem essa descrição dele. Fala que quando o Espírito Santo via sobre ele, ele tinha uma força descomunal. Podia ser um baixinho magro. Podia ser um baixinho magrelo. Mas que levantou uma porta. Então a gente desenha o Sansão todo forte, né? Será que era assim? A gente vai ter surpresas com o Sansão. Vamos orar. A gente não pode trazer isso pra gente também? Claro que deve. Não, pensando